Bom, boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas reuniões. Hoje nós vamos ter uma reunião que é o UTI Sem Fronteiras, o intensivista da UTI para o Mundo. A nossa intenção é, de alguma forma, discutir um pouquinho sobre as opções de carreira do médico intensivista dentro do cenário da terapia intensiva. A turma que a gente tem hoje como convidados, em comum, eles têm o fato de terem sido todos ex-residentes nossos do IANSP, do Hospital do Servidor. Nós temos aqui o Luiz André Magno. O Luiz André Magno atualmente é diretor médico sênior do Laboratório Lilly do Brasil. O Luiz André saiu da nossa residência em 2002. Nós temos também a Cristina Prata Amêndola. Ela é diretora médica do Hospital de Amor, em Barretos, e é coordenadora do Departamento de Governança Clínica do Hospital do Amor. E a Cris saiu da residência em 2005. Temos também a doutora Samantha Long, que é gerente médica de pacientes críticos Américas, da Regional São Paulo. A Samantha saiu da residência em 2005 também. Nós temos o João Manuel da Silva Júnior, que atualmente é livre-docente do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Serviço de Anestesiologia do Hospital do Servidor Público Estadual. O João saiu da residência em 2004. E temos o Diogo de Oliveira Toledo, que é gestor médico do Hospital Israelita Albert Einstein. O Diogo é o mais jovem aí da turma, saiu em 2008, e eu já vou aí pedindo desculpas. O Diogo vai entrar um pouquinho atrasado, porque nesse momento ele está numa live, e assim que terminar a live, o Diogo vai entrar. Então, a gente juntou aqui um time de intensivistas com formação em medicina intensiva, que atuam aí em áreas distintas, que têm aí carreiras distintas. A Cris, aí, uma alta executiva de um hospital público filantrópico. Ela não gosta muito do alta, mas o alta é por nossa conta. A Samantha, ela é executiva de uma multinacional, de uma rede multinacional de hospitais. O Luiz André aí está na indústria farmacêutica. O João seguiu uma carreira mais acadêmica, de ensino e pesquisa. E o Diogo, também executivo num grande hospital, mas também tem uma atuação importante no board aí de vários laboratórios, como um consultor, o que também é uma atuação importante, e a gente quer destacar esses aspectos para vocês aí, para que vocês possam entender. Então, nós vamos fazer a nossa sessão hoje aqui num formato de bate-papo. Nós vamos fazendo algumas perguntas aí para movimentar o pessoal. E, óbvio, a qualquer momento vocês podem se manifestar, quer seja via chat ou, eventualmente, levantando a mão aí para abrir o microfone, e a gente pode receber vocês. Bom, eu vou fazer aqui uma primeira pergunta para que a gente possa começar aí a movimentar as coisas. Enfim, a primeira pergunta que eu vou fazer, e até para que todo mundo possa se situar, é pedir para que vocês descrevam qual a sua atribuição nessa função atual de vocês que eu descrevi aí, que eu citei aí. Então, o que você faz? Quais são as atribuições principais aí nessa função? Nessa primeira rodada, nós vamos seguir a sequência da antiguidade. Vai. Começa você, Luiz André. Você está sem teu som, está desligado. Teu som está desligado. Opa! Bom, primeiro, obrigado, super obrigado pela conversa, para reencontrar todo mundo, Elon. Eu fico tranquilo, porque realmente, como fui o primeiro residente do serviço, então eu não tenho dúvida de falar e responder primeiro.
Eu acho que é muito legal e é oportunidade, porque as pessoas, quando a gente fala de indústria farmacêutica, é difícil, às vezes, as pessoas saberem o que a gente faz ali no dia a dia, né? Então, hoje eu sou o diretor médico da Lilly no Brasil, né? Trabalhei em alguns laboratórios, e o diretor médico é a pessoa que é responsável no país por gerenciar o time médico, ou seja, que trabalha com ensino e pesquisa, que trabalha com educação médica, que trabalha com a parte de informações médicas, programa de suporte a paciente, tudo que é médico. Existe uma área grande, a gente está falando, no caso da Lilly, a gente está falando em torno de 75 pessoas aproximadamente, né? Então, o papel é, estrategicamente, liderar o time médico que faz todas essas atribuições alinhado com o objetivo estratégico da empresa, seja no desenvolvimento de determinados medicamentos e nos medicamentos já lançados, como é que a gente implementa e permite que os pacientes tenham acesso e os médicos conheçam os medicamentos para poder prescrever de forma adequada. E, de forma geral, Legal, principalmente hoje, gestão de pessoas. legal. Excelente. Gestão de pessoas, nada muito diferente do que a gente faz toda hora dentro da terapia intensiva. Exatamente. João, você aí é o segundo mais antigo, João. Vamos lá. Bom, também quero agradecer aí por estar participando e poder discutir aqui a respeito desses assuntos, né? Eu acho que depois de uma rodada mais oportuna, até posso explicar como né, eu acabei seguindo para esse lado. Vai ser a segunda, Pois próxima é. pergunta. Como chegou aí? Pois é, então, mas eu só queria, explicando, né, a pergunta que você fez aí, Ederlon, então, eu sou professor da pós-graduação Sensu Estrito, né, do programa de anestesiologia na Universidade de São Paulo, e também sou colaborador, né, da pós-graduação, por exemplo, no Hospital do Câncer de Barretos, e também acabo ajudando em outras universidades em Goiânia também, acabo fazendo alguns projetos lá com os pessoais. Além disso, eu tenho várias redes de pesquisa no mundo, né? Então, tem uma rede de pesquisa na Inglaterra, uma na Alemanha, outra no Canadá, e através dessas situações eu acabo desenvolvendo projetos que são de utilidade social, né? E forneço para todos, né, que estão aqui informações que são importantes para o desenvolvimento, né, do trabalho diário, né? Algumas informações elas acabam sendo utilizadas na prática clínica diária. Então, a minha função principal é essa. Eu tenho atuação também administrativa, mas atualmente eu acabo sendo muito mais desenvolvedor de projetos e atuando como professor, né, na pós-graduação do que questões assistenciais e administrativas. Excelente. Obrigado, João. Cris, você. Seu microfone está desligado. Vamos lá, boa noite a todos. Também queria agradecer, falar que eu acho que o tema é bem relevante, que é uma coisa que eu venho pensando, e já conversamos isso algumas vezes, né, Ederlon? E hoje, basicamente, o que eu faço, eu acho que primeiro é gestão de pessoas, é o que eu acho que todo mundo faz o tempo inteiro. Mas o Hospital de Amor hoje é um hospital oncológico, mas também tem OS não oncológicas. Então, em Barretos, nós somos um hospital adulto, um infanto-juvenil, um hospital de paliativos, tem um hospital que é convênio particular e tem uma UPA, 5 unidades básicas e uma Santa Casa Geral. Fora daqui tem um hospital em Jales, um em Porto Velho, e 20 unidades de prevenção aí pelo Brasil inteiro. Então, o hospital é um hospital particular, filantrópico, 100% SUS, e uma gestão familiar, então, que tem uma característica um pouco diferente das grandes redes. Então, praticamente, numa gestão familiar, a gente faz tudo. Eu faço desde gestão de pessoas, dou suporte para todas as unidades, a gente tenta fazer os fluxos, processos, e hoje em dia, acho que dentro da governança clínica, eu achei uma forma um pouco mais estruturada de conseguir dar assessoria para todas essas vertentes aí que o hospital abriu nos últimos anos. É basicamente isso. Legal. Obrigado, Cris. Samantha, você.
também agradecendo a oportunidade de estar aqui e rever amigos que a gente cresceu, né, desenvolveu, e rever nosso chefe querido, né, Dr. Delon. Bom, a minha função aqui eu estou agora numa posição regional. O hospital, a Marca América de Saúde, eles têm 12 hospitais no Brasil, e a Regional São Paulo, que é a qual eu sou responsável como gerente médica pela linha de pacientes críticos. Então, eu olho não só para esse paciente que está dentro da UTI, sendo o meu foco principal, mas também os times de resposta rápida, esses pacientes no pronto-socorro, centro cirúrgico, alocações adequadas de paciente. E o foco além da questão estratégica da empresa, a gente também entregar qualidade junto com o resultado. Então, cada vez mais a gente garantir eficiência no processo, a gente garantir não só a qualidade, mas as questões financeiras, porque é um hospital exclusivamente particular, ele não tem filantropia, ele não tem fundação, então não é fácil sustentar um negócio totalmente particular no Brasil hoje. É muito importante essa questão de assistência, está muito ligada à eficiência. Então, é isso que a minha responsabilidade, levar para os médicos, levar para os setores, alinhar processos, entender quais são as oportunidades de ser cada vez mais eficientes. E, como todo mundo falou, o principal para isso acontecer é a gestão de pessoas. Então, aqui o nosso foco é único, você vê que cada vez mais hoje é uma necessidade hoje de um líder, de uma posição de líder, é você ser um gestor de pessoas e conseguir alavancar essas pessoas para levarem o resultado que a gente precisa, porque a gente não faz nada sozinho. Obrigado, Samantha. Só reforçando mais uma vez, o Diogo, que é o nosso quinto convidado, está numa live, assim que terminar a live ele entra aqui com a gente e ele responde aí as perguntas atrasadas, eu prometo. Ciro, Fernanda, a qualquer momento vocês podem intervir, fiquem à vontade, e o pessoal da plateia também. Vamos lá. Vamos começar pela Samantha agora. Samantha, eu quero que você conte um pouquinho da sua carreira, como é que você chegou aqui, voltando para o dia que você saiu da residência. O que você trabalhou, o que você fez de lá até aqui de uma maneira o máximo resumida possível? Acho que eu fiz bastante do que todo intensivista faz, dá muito plantão, trabalhar, emendar plantões, noites, trabalhar em vários locais, conhecer várias instituições, passando por USP, Unifesp, entender todos os mundos e também hospitais particulares, pronto-socorros, enfim. A gente acaba permeando esse mundo porque você entende que você tem uma oportunidade de trabalho gigantesca a hora que você sai da residência. E a partir desse momento você entende que dar plantão só é muito bom, porque você consegue estar do lado do paciente, fazer o seu melhor, fazer aquilo que é a sua especialidade, mas você precisa olhar além, né? Então, outras especializações vêm, eu fiz uma pós em nutrição, tive o título de especialista, fiquei como coordenadora de MTN, junto disso eu fui para uma coordenação, indo de plantão, aí de plantonista você vai para diarismo, do diarismo você começa a pegar alguns skills aí e demonstrar um pouco mais de questões de liderança, de visões mais macro, não só locais, e aí a oportunidade de você ir pouco mais direcionado para a área de gestão, onde eu também fiz uma pós-graduação voltada para a gestão em saúde, e graças a essas trajetórias de a gente ir atrás da especialização, se desenvolver em relação a isso, vem as outras oportunidades de carreira. Então, eu acho que o intensivista, eu não tinha essa noção quando eu fiz terapia intensiva, porque eu gostava de paciente grave, eu gostava da gente ter a resposta rápida naquele paciente,
Mas uma coisa que a gente é muito comum você permear entre os hospitais e entre as gestões e os cargos de liderança, é muito comum ver um intensivista. Porque o intensivista, ele é um médico completo, ele consegue ter a noção do hospital todo, ele conversa com várias áreas, ele tem noção de indicadores, de gestão, então é muito fácil para a gente fazer essa transição de carreira para uma liderança, porque a gente, querendo ou não, a gente acaba sendo líder dentro daquele setor, né? Então, a gente trabalha muito disso dentro da residência. Então, para mim, foi muito tranquila essa transferência, porque era uma coisa que não era difícil para eu poder estar numa posição de gestão, coordenar pessoas, né? E eu acho que o treinamento da residência é muito disso, mas é lógico que para chegar lá, trabalhei muito, mas também fui atrás de me desenvolver. Perfeito. Obrigado. Cris, conte um pouquinho aí da sua trajetória, logo que saiu da residência até os dias de hoje. Acho que a primeira parte é muito parecida com a da Samantha, porque no fim a gente ia para os mesmos caminhos. Um começava a dar plantão num lugar e ia todo mundo. O João foi para o Puxava teto. outra. Então, acho que a gente passou todo mundo pelos mesmos lugares nos primeiros anos. Depois também a gente prestou concurso público, trabalhou no servidor como preceptor alguns anos. Depois eu acabei ficando um ano fora, eu fiquei na Itália, na UTI do Catinone, um ano. Acabei voltando para Barretos para fazer uma experiência. Eu estou aqui há 15 anos. E aqui eu achei também um terreno aí propício para desenvolver a terapia intensiva. Era ainda uma coisa muito incipiente na cidade, uma cidade de 120 mil habitantes. Não tinha intensivista que tinha feito residência de terapia intensiva. Então, eu fiquei anos me dedicando a trabalhar muito com esse foco. O que hoje eu acho que tem aí, que eu acho que a cidade colhe frutos, porque hoje a gente tem vários serviços de terapia intensiva, todos com intensivista. Nós temos um curso dentro do IRCAD, que é um centro de treinamento de cirurgia, que foi o primeiro de terapia intensiva, é um centro que tem em vários lugares do mundo, mas o primeiro curso de medicina intensiva foi aqui, depois o IRCAD acabou colocando a marca dele nesse curso, que é uma coisa que eu acho que foi muito legal. Depois eu acabei indo para as outras unidades, Jales, Porto Velho, e eu acho que essa semente foi sendo colocada em vários lugares, foi uma coisa legal. Porto Velho também, assim, tem uma história... A terapia intensiva fez uma diferença absurda. Eu acho que a gestão desses hospitais percebiam que quando você põe intensivista com esse olhar, com essa formação, ele acabava saindo da UTI e fazendo vários processos funcionarem. Então, o intensivista entra na enfermaria, entra no pronto-socorro, entra na parte de medicação, CCIH, então ele é um profissional muito efetivo, né, dentro dessas estruturas que você não tem todos esses especialistas, como é o caso, normalmente, dos hospitais das grandes cidades, que não é uma realidade, né, na maioria dos lugares. Então, acho que uma coisa importante também é ter essa visão de que a gente, principalmente quando a gente está em São Paulo, a gente tem uma visão muito restrita do que acontece no resto do país. Então, eu acho que isso eu pude entender, acho que contribuí um pouco aí nos lugares que eu passei para ter uma gestão mais eficiente de várias coisas e mostrar resultado. Aí depois disso, logo que eu saí também, quando eu voltei para Barretos, eu fui também fazer doutorado junto com assistência. Também eu ficava com um pouco de medo de ficar num lugar muito restrito e não ter residente para passar a visita, então eu já fiz um link aqui em São José do Rio Preto com a doutora Suzy. Hoje a gente tem uma residência com 8 vagas, 7 residentes, também foi um sacrifício trazer residente de terapia intensiva para cá, é uma realidade que também mudou. Participei da Coreme um bom tempo aqui também. Aí eu fui saindo de dentro da terapia intensiva e permeando aí vários cenários do hospital. Eu saí realmente assim para a gestão quando a gente pegou a gestão da Santa Casa, aqui de Barretos. Eu acho que foi um dos maiores desafios. Acho que o segundo maior desafio. O primeiro foi a gestão do Covid, sem dúvida nenhuma.
E aí eu meio entrei, né, sem informação nenhuma, com a visão que eu tinha dentro da UTI, e a gente conseguiu fazer um belo serviço. O hospital já está lá há uns 5 anos. Obviamente que a primeira pessoa que eu trouxe foi uma intensivista, a Amanda. Eu falei, ela já vai dar conta de metade desse hospital, ela deu conta do hospital inteiro. Então, e aí continuei nessa parte mais de gestão. Depois comecei a estudar um pouco de gestão, fiz alguns cursos, aí fez sentido a governança clínica, que eu achei uma coisa mais estruturada. Recentemente, eu passei uma experiência que eu fiquei 10 meses aqui, basicamente me dedicando ao Hospital Infanto-Juvenil, fazendo um processo aí não é uma acreditação, mas assim, um trabalho junto ao St. Jude's, que é um hospital de referência nos Estados Unidos, para concorrer a alguns hubs aí entre alguns hospitais do mundo, né? Então, a gente está nesse processo. Foi basicamente isso. Legal. Obrigado, Cris. Joãozinho, desde os Swangans passados à noite, lá nos primeiros estudos, como é que você chegou até aí? Isso aí é bem legal, né? A história, essas histórias que a gente tem são bastante interessantes, né, no servidor, né? E eu sempre falo para os residentes, eu falo assim, a pessoa que está fazendo o residente de terapia intensiva, ela não pode pensar que lá na frente ela vai ser um plantonista, né? Ela tem que ir para algum lado, né? Ou ela vira um diarista ou um coordenador, ou ela desenvolve essa situação de pesquisa. E por que eu acho que tem tudo a ver essa história de pesquisa dentro da terapia intensiva? Porque existem diversos assuntos que ainda são dúvidas, né? Inclusive até hoje. Às vezes a gente vê coisas que foram feitas antes e mostraram algum resultado, hoje o resultado é desfeito totalmente, né? Então, você lembrou bem aí a história do Swangans, e a gente desenvolveu um projeto aí no servidor mesmo, que foi capitaneado por você, que era Projeto Sepsis, né? Que a gente ficava lá como residente, pegando os pacientes, né, dentro do Da pronto-socorro. emergência. Isso, hidratava os caras, levava para um lugar, hidratava demais os caras, pensando naquela época do Rivers, né? E Morrendo hoje, de medo quando a gente viu o pulmão piorar. pois é. E era engraçado que às vezes eu até ligava para o Edelon, nós mesmos falávamos, ô Edelon, esse paciente aqui, eu acho que não entra no... Eu me lembro que eu mesmo liguei uma vez para o Edelon e falei, Edelon, esse paciente acho que está fora, não estou conseguindo coletar a gasometria dele. E o paciente estava bem. Aí ele falou, por quê, João? Porque a gasometria é venosa. Aí eu li a gasometria, ele falou, João, essa gasometria é arterial, esse paciente está ruim mesmo. Eu falei, putz, grilo. E você vê que coisa, que é uma coisa que espanta a gente, né? Aquele momento, a gente queria melhorar a atuação para aquele paciente, né? Mas quando você desenvolve uma pesquisa, você acaba mostrando, né, para o mundo inteiro até possibilidade de melhoria na qualidade da assistência. Então, eu na minha primeira residência, a primeira residência ela é muito, faz muito procedimento, né? Não tinha essa questão de pesquisa, esse olhar mais clínico que tem a terapia intensiva, né? E dentro da terapia intensiva que foi que eu realmente descobri isso. É óbvio que eu precisava ter uma pessoa, né, que acabava fazendo um pouco de mentoria, né? Derlon foi um importantíssimo para isso, né? Porque ele é que desenvolveu mais, né? Que aí vem a história da gestão das pessoas, né? O Derlon, mestre nesse assunto, ele consegue avaliar o que cada um tem de bom, de positivo. E ele me deu uma vez eu fiquei na UTI uma época, ele falou, faz essa parte de pesquisa aqui, tenta desenvolver isso, que isso vai ser importante para a UTI. E eu acabei desenvolvendo vários projetos dentro da UTI, né, do servidor estadual, e até hoje, né, tento desenvolver projetos, tem até aluno de doutorado dentro da UTI do servidor estadual, e eu acho que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, e no meu caso especificamente, eu já tinha um pouco isso na minha veia, desde a época da minha formação. Eu tive aulas com o Eliezer, né, que é do Einstein, e ele me levou bastante para esse lado, eu já pensava nisso, e ele era da terapia intensiva, e dentro da anestesia eu desenvolvi alguns projetos mais pequenos, de relato de caso, nada muito grande. Uma vez a gente chegou a mandar 10 relatos de caso para um congresso de anestesia, que já foi, né, aquela coisa. E quando eu entrei dentro da terapia intensiva, num dos congressos a gente mandou 20, né, trabalhos, né? E
Então, a gente acabou desenvolvendo bastante essa situação. Então, eu achava que tinha tudo a ver, a UTI tem tudo a ver com essa linha, e com certeza, né, nós acabamos sendo pesquisadores de alguma forma. O Luiz André acabou de falar que dentro da área dele tem essa questão de desenvolvimento de pesquisa. Eu tenho certeza que a Samantha também acaba incentivando isso lá dentro do hospital dela, assim como a Cristina, né? A gente vira e mexe, está viajando lá para Barretos para tentar fazer alguma coisa e apontar alguma coisa nessa questão. Então, eu penso que isso está estritamente relacionado com a terapia intensiva. Legal, João, bacana. Vai lá, Luiz André, você agora. Conta um pouco aí da trajetória. O Luiz André teve uma carreira que foi mais curta no momento da transição dele para ir para a indústria, que é uma decisão que não é fácil. E eu lembro que você, num primeiro momento, tentou aí um part-time, né? E que logo em seguida, o Diogo apareceu aí, logo em seguida você teve que assumir isso definitivamente. Eu acho que é muito legal, porque isso se conecta muito também com a experiência da residência, né? Então, e eu estou lembrando que exatamente aqui disso que o João está comentando, da questão do Survive Sepsis Campaign, do tratamento da sepsis. A empresa que na época, né, assim, investia muito na educação continuada da questão do tratamento da sepsis, até porque tinha um produto, né, que dependia do conhecimento da sepsis para que os pacientes recebessem exatamente a Lili, né? Então, eu fui co-investigador, na época eu era residente, o Edelon, e eu concordo com o Manuel, né, com essa questão de dar as oportunidades para as pessoas, né? Me convidou para ser co-investigador de um estudo da Lili na época, né? Eu lembro que foi aquela coisa do primeiro congresso, aí você acaba virando uma referência, que você é o co-investigador de uma área específica, que aí o laboratório que está desenvolvendo pesquisa te chama para dar aula para outras pessoas. E desde o começo era uma área que eu gostava muito, a área da indústria, porque conectava com a questão de conhecimento, pesquisa, e eu via que era uma área que a gente que é intensivista tem muito isso, né? A gente quer aprender coisas novas, a gente é intensivista também porque a gente é muito curioso. A gente quer entender de gestão, a gente quer entender de várias especialidades médicas, a gente não se contenta só em saber cardio, só em saber pneumo, a gente quer saber de infecto, cardio, pneumo, a gente quer saber de tudo, né? E eu vi na indústria uma oportunidade de ir para esse caminho. E aí, na época eu estava fazendo doutorado, então comecei a dar plantão em vários lugares, fiquei praticamente, principalmente servidor, São Luís, depois Einstein também, comecei a fazer meu doutorado, e aí nesse momento, quando eu estava lá fazendo meu doutorado na USP, eu fui convidado para entrar na Lili. E no começo, o Edelon tem razão, eu fiquei fazendo as duas coisas, né? E aí os colegas que estão aqui, vários deles aqui, morriam de raiva, porque eu tinha que organizar minha vida, o Matheus está rindo ali, eu tinha que organizar minha vida das milhares de viagens que eu tinha que fazer, né? Porque isso é parte da vida na indústria farmacêutica, eu tinha que viajar muito, e tinha os plantões nos lugares que tinha que todo mundo ficar dando plantão. E aqui todo mundo me ajudou, o Diogo deu plantão, Edelon já cobriu plantão meu, porque essa vida nunca é fácil no começo. E eu, Edelon, você não sabe disso, mas eu fiquei dando plantão até... Porque quando eu trabalhava na Johnson & Johnson, eu tive a oportunidade de ir pela Johnson & Johnson morar fora do Brasil. E foi só aí, em 2016, que eu parei de dar plantão. Até 2016, eu ainda dava plantão noturno, que eu conseguia organizar com a minha vida, mas aí, em 2016, eu fiquei 3 anos morando fora, e quando eu fui para fora do Brasil, não tinha mais como ficar na assistência, e depois, quando eu voltei, já eram 3 anos sem estar na assistência, aí eu não voltei mais, e realmente hoje eu fiquei fora. Mas o caminho foi muito esse. E dando plantão na assistência, conhecimentos novos, MBA, isso que a Samantha falou também é importante, né? A gente entender que, tanto do ponto de vista acadêmico, então eu fiz as duas coisas, fiz a MBA em gestão, que para mim era importante, porque essa linguagem do negócio, da finanças, da gestão de pessoas, né, é um conhecimento à parte. Tive a oportunidade de fazer o doutorado também na USP, que me ajudou muito com a questão de pesquisa, que para mim foi importante nessa transição da vida que eu tenho hoje. Excelente. O Diogo terminou a live dele antes da hora, ele estava ansioso para entrar aqui, pelo jeito. O Diogo vai, então, eu vou te repetir as duas perguntas que o pessoal já respondeu, Diogo, e você responde elas duas juntas. A primeira, eu apresentei você aqui para o pessoal, eu te apresentei como um gestor de uma área de novos negócios, de um grande hospital,
e como um ativo consultor, participando de vários advisory boards de diferentes laboratórios, e eu te apresentei desta forma. Então, a pergunta que eu fiz para o pessoal na primeira rodada é para que você explique para o pessoal quais são as tuas atribuições nessa tua função atual. E a segunda pergunta, para você resumir a tua jornada do dia seguinte que você saiu da residência até a tua situação de hoje. Como foi tua carreira? Obrigado, Ederlon, pelo convite. É muito bom estar aqui com a Cris, Samantha, Luiz André, quanto tempo? João, tudo bem? Estou vendo várias pessoas também conhecidas aqui. Meu papel hoje no Einstein como gestor, eu fui para o Einstein contratado especificamente para terapia nutricional, e dentro da terapia nutricional eu desenvolvi alguns projetos de transformação digital, e eu apresentava esses projetos para a diretoria. Um desses projetos foi com a Samsung, onde a gente conseguiu digitalizar bem os processos, principalmente de enfermagem. Não tinha nada a ver comigo, mas eu ficava olhando a enfermagem e falava, será que ela fica perdendo tanto tempo se ela podia dar um check só no relógio e fazer isso com bomba de infusão? E aí a gente trouxe uma discussão com a Samsung para dentro do Einstein, e depois disso eles me convidaram para ser gestor. Então, hoje nós somos 12 gestores de algumas áreas, e aí eu transito na transformação digital, na terapia nutricional, que fica junto, debaixo desse setor. E como o Ederlon falou, o meu papel é trazer novos negócios, não só na parte de terapia nutricional, mas que envolve a saúde e transformação digital. Então, a gente é bem aberto com isso. E o Einstein tem um time de agilidade que eu posso, por exemplo, desenvolver um projeto com um time de comercial, com um time de marketing, com um time de execução, para fazer pelo menos um piloto e isso rodar como MVP. Então, a gente tem essas facilidades como gestores de trazer pessoas, a gente monta um projeto, dá um cronograma e aí executa, faz um rollout desse projeto, e depois dessa execução, isso vai ser ou vendido comercialmente, ou como que a gente vai fazer. Só para exemplificar, a nossa última Einstein at Home, de uma deshospitalização, onde a gente acompanha via telemedicina, e eu fiquei bem à frente disso com o pessoal da deshospitalização, para trazer esses inputs e insights de como a gente poderia melhorar esse cuidado utilizando a inovação. E é muito interessante, porque é o que o Luiz André estava falando, a minha formação é clínica médica, depois terapia intensiva, eu fiz mestrado em músculo, em UTI, doutorado em músculo em UTI, e acabei fazendo MBA em gestão de saúde, porque é essa linguagem que a gente precisa utilizar. E muitas das vezes a oportunidade, quando eu fui contratado para esse cargo de gestor, eu olhei para a maior parte dos gestores ali, a gente tinha no board dos 12, 4 que eram intensivistas, alguns não médicos, outros administradores. Mas o que é importante falar é que o mercado está muito ávido por essa habilidade que a gente, como intensivista, desenvolve. Eu não sei se isso foi falado aqui, mas isso fica muito claro nas tomadas de decisões com os times dos gestores. Quando eu olho os problemas que são colocados da diretoria, e alguns acham que é muito complicada a execução, ou os gestores com formação de terapia intensiva, a gente simplesmente, não é que a gente acha que é superficial e fácil, mas o grau de dificuldade para isso que a gente olha é bem diferente de outras pessoas. Então, essa habilidade na tomada de decisão, nessa rapidez e agilidade que o intensivista tem, é muito legal. Então, é isso. Hoje, esse é o meu papel no Einstein. Eu também coordeno uma pós-graduação lá de nutrologia, e que eu acho que é importante falar aqui que eu vi uma oportunidade não só de negócios, mas educacional nessa área. Quando eu estava na UTI, no servidor, isso começou lá, eu olhava para os pacientes e via que invariavelmente eles perdiam massa muscular. A gente faz um step down da UTI para a enfermaria, eles pedem muito peso, e esse peso é principalmente músculo. E eu comecei a olhar para isso e pesquisar na literatura o que tinha. E tinha pouca coisa, não tinha muita coisa.
e era muito mais artigo, e não tinha nenhum livro especificamente que tivesse esse assunto. E aí eu tive uma ideia, terminando a residência, de fazer um livro, bem ousadia, né? De terapia nutricional no paciente de UTI. E eu consegui reunir e fazer um livro mais objetivo possível de como o intensivista ou a nutricionista pudesse olhar para aquele livro e conseguir aplicar aquilo ali à beira-leito. Então, era mais uma oportunidade na educação e eu trouxe isso para o Einstein. Hoje a gente tem uma pós-graduação, é uma pós-graduação só de médicos que envolve a nutrologia e um dos temas, obviamente, é a UTI. Segunda pergunta, como que foi a minha jornada? Então, já emendei isso. Eu terminei clínica médica, fiz terapia intensiva no servidor. Depois da terapia intensiva, o Ederlon me convidou para ficar na preceptoria. Eu recebi um convite para ir para alguns hospitais que o Luiz André trabalhava também, que foi o São Luís e Itaim. Eu trabalhei com a Samantha e com a Cris num hospital também, a gente dava plantão, num hospital da Unimed, que nem tem mais hoje. E depois disso, no São Luís, eles me fizeram um convite para passar a visita na terapia nutricional. E aí, depois me fizeram um convite para coordenar essa equipe. Depois de lá, me fizeram um convite para ir para o Sírio-Libanês. Tamanha era a escassez deste profissional que sabia de UTI, que sabia de terapia nutricional, para passar a visita e coordenar uma equipe. E aí, do Sírio-Libanês, eu recebi um convite do Einstein, que não tinha uma equipe especializada, lá eu montei. Era um time que tinha um time, mas não tinha isso documentado em papel, como a vigilância ou a Anvisa ela recomenda. E aí, depois disso, eles me chamaram para fazer a parte de gestão. Essa foi a trajetória. Legal, tá muito bom, Diogo, excelente. Pessoal, de uma maneira geral, vocês já citaram isso no comentário de vocês, mas eu vou só reforçar com cada um e pedir que você responda de maneira bem objetiva, bem assertiva. Qual o aprendizado dentro da medicina intensiva que vocês acham que mais contribuiu para essa carreira? Vamos começar agora pelo Luiz André. Tá sem som, tá sem som, tá sem som. Vou falar assim, de forma bem objetiva, porque isso é algo que realmente já tinha essa reflexão, tá? Sendo bem sincero. Eu acho que é a capacidade de influência, porque a gente trabalha com time multidisciplinares, a gente precisa convencer as pessoas a fazer coisas por liderança indireta, não são pessoas que estão diretamente no seu reporte, você tem que influenciar esse é um exercício do dia a dia e gerenciar problema. Conforme, isso é uma coisa que eu descobri, conforme mais você vai tendo mais responsabilidade subindo na carreira, maior número de tretas que aparece, a sua capacidade de administrar as tretas ao mesmo tempo é o que vai te dando sucesso como gestor, administrador, enfim. E eu acho que é o que a terapia intensiva dá para a gente, né? Essa questão do conhecimento disciplinar, influência, liderança indireta, que eu acho que é fundamental. E o Diogo falou uma coisa que eu também concordo que é muito, que é a questão do resolver o problema. A gente não fica muito pensando demais, a gente tenta resolver a coisa de forma mais objetiva. Acho que isso ajuda muito. Legal. Samantha, você, rapidinho. Trabalhar em equipe, liderar pessoas e entender essas tretas, aonde a gente tem oportunidade para resolver. Então, não só apontar o dedo, mas a gente trazer uma resolução pegando um problema. Então, aprender com ele. Eu acho que isso é o essencial aí da UTI. Legal. João? Eu acho que nessa questão acadêmica, né, ensino e pesquisa, eu acho que por conta dos debates, né, o que tem dentro do ambiente e a curiosidade, né, que é gerada a respeito das diversas patologias que a gente tem. Então, acho que isso que encaminha mais para esse lado. Legal, João. Cris? Eu acho que tudo que todo mundo falou, né? Liderança, gestão de pessoas, tentando acrescentar alguma coisa muito dentro da minha realidade. Quando você está no hospital, assim, especializado, numa cidade de interior, que você não tem um clínico, não tem... Era o cara que resolvia todos os problemas. Onde dava problema, você chamava o intensivista, ele resolvia. E, no fim, você acabava conhecendo todos os problemas do hospital. Então, era, tipo, era o backup e acho que
quando o intensivista entende que ele tem que sair da UTI, que ele tem um papel dentro do hospital, aí realmente ele consegue mostrar essas habilidades de uma maneira muito expressiva. Acho que é isso. Sabe que o Fernando recentemente me deu um artigo que é de habilidade dos militares trazendo para a terapia intensiva, e ele cita lá uma habilidade que é a capacidade de você se adaptar às dificuldades. Quer dizer, você, um militar, quando ele está numa guerra e que vai fazer um transporte num paciente grave, é cheio de limitações. E a terapia intensiva, ela te ensina muito a se adaptar a isso, e quando você vai para uma cidade no interior, isso com certeza é importante. Diogo, comenta rapidinho para eu passar para o Fernando aí, que levantou a mão. E comente aí o que você acha que a tua residência trouxe de importante para essa tua carreira. É claro que tudo que eles falaram é importante, mas tem uma coisa aqui da minha residência que eu aprendi e que eu acho que é como um papel do líder é fazer com que as pessoas elas participem da sua visão, porque isso você coloca todo mundo no mesmo engajamento. E na UTI a gente é forjado a ser liderança, seja no plantão, na tomada de decisões, e um convencimento de que aquilo para toda a equipe é necessário. Então, esse papel da liderança desse comunicar a visão, mas comunicar de uma maneira que todos participem, isso é muito importante. Legal, muito bom. O Fernando, fica à vontade aí. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar a todos, a Samanta, o Luiz André, o João, o Diogo, e agora me deu um branco. A Cris. Tanta gente, né? Eu conheci todos, né, na época da residência, e é uma satisfação vê-los, né, com essa trajetória. Eu fico muito feliz pelo meu amigo Derlon. E de todas essas coisas que vocês colocaram, eu estou aqui pensando. Eu comecei a trabalhar em UTI em 1980, já faz um tempinho, e continuo lá até hoje. E tem duas coisas assim que são intrínsecas à especialidade que levam a tudo isso que vocês conseguiram de maneira brilhante juntar. Nós trabalhamos numa especialidade que envolve risco e tempo. Alguém agora falou aí sobre tomada de decisão. E essa questão do risco e tempo faz com que o intensivista desenvolva uma habilidade que é colocar as coisas no seu devido tempo, ter um senso de organização imenso que a gente precisa ter nesses momentos. Para quem já leu aquele artigo do Chess de 2007, que conta a história do Sully, né, em posar no Rio Hudson, você sabe em quantos segundos o Sully teve para tomar a decisão de posar no Hudson a partir do momento que ele viu que as turbinas pararam de funcionar? 65 segundos. Imaginem se todas as decisões que nós tivéssemos que tomar em UTI fossem nesse tempo. Então, essa habilidade, isso que vocês falam, e esse crescimento em vários campos, é porque isso é inato, né? Que vocês foram desenvolvendo, cada um naquilo que era mais, digamos assim, que tinha mais identidade, com características pessoais, não é? Desde trabalhar com pesquisa, desenvolver equipes, né? E, de fato, né, a questão da liderança ela é importante. E eu estou enfocando só no aspecto técnico, né? Como o Ederlon já leu o artigo que eu mandei para ele, eu vou deixar para que ele aborde o aspecto das habilidades não técnicas, Ederlon. Tá com a Vendeu o gancho, é o que vem agora, Fernando. Valeu, obrigado. Turma, e pegando então o gancho aí, vocês comentaram isso e eu tenho ressaltado para os residentes no primeiro dia que vocês não chegaram aqui para aprenderem a ser plantonistas de UTI. Vocês chegaram aqui para aprender a ser lideranças na medicina intensiva. E eu também reitero que, ao longo da jornada, agora dos 3 anos, você vai adquirir o conhecimento, as habilidades necessárias para ser um especialista, mas o que vai te diferenciar no mercado são exatamente as habilidades não técnicas. É isso que vai fazer você ter aí opções de carreira ao longo da tua vida. E aí eu vou brincar com vocês, desafiar para que vocês citem para nós qual a habilidade não técnica que você acha que você tem ela melhor desenvolvida.
Só vale escolher uma. Samantha, pela sua cara, eu vou começar por você. Pronto. Eu estava aqui pensando, mas para mim é muito fácil, é a escutativa. Escutativa, excelente. E isso é fundamental para um grande líder, pessoal. Saber fazer escutativa. Isso é treino, né, Samantha? É uma coisa que você vai... Vamos lá, Luiz. Mas eu gosto de gente, eu gosto de me relacionar com pessoas, isso me ajuda muito. Gestão de pessoas. Não, Perfeito. e me relacionar com pessoas, mesmo quando não Ah, gestão. ok. Os clientes externos, essa Ok. coisa de estar com as pessoas é uma coisa que eu gosto, isso me ajuda bastante. Perfeito. Fala, Joãozinho. Eu acho que é a capacidade de argumentação, né, de persuasão. Acho que isso é o que me envolve mais. E até voltando nessa história do gauchinho aí que ele falou, e isso que foi o que salvou lá o piloto, né? Porque tentaram fazer vários testes lá e viram que a possibilidade melhor era essa mesmo. Então, só para você ter uma ideia que a argumentação tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Para você convencer as pessoas, tudo, você tem que buscar algum conhecimento, né, para tentar levar à tona e incentivar as pessoas de uma forma geral. Pensamento crítico, essa capacidade de você ver o problema por trás do problema e ter um bom argumento para convencer as pessoas a seguir a tua ideia. Cris, você. Pensando. Mas eu acho que relacionamento foi a coisa que foi o grande diferencial, assim, na minha carreira. E eu acho que eu tenho a capacidade, de agregar as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que fez muito sentido. Eu não achava que era tão importante, hoje eu vejo que é das coisas mais importantes aí da minha trajetória. Eu estou dando nome para os negócios que vocês estão falando, e isso que você está falando aí, Cris, de inspirar as pessoas, nada mais é do que liderança. E você tem essa habilidade muito bem desenvolvida. Diogo. Acho que visão, um líder sem visão, todo mundo que está sendo liderado perde no meio do caminho. Acho que isso é muito importante. Excelente. É muito bom isso mesmo. Bom, pessoal, eu sempre insisto com todo mundo que todos vocês são grandes líderes e que, claro, a capacidade de liderança de vocês de hoje é diferente da capacidade de liderança de vocês de 5 anos atrás e de 10 anos atrás. Mas muita gente ainda acredita que liderança é algo inato, que você nasce com isso e etc. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o desenvolvimento dessa habilidade para vocês. Como que isso foi. Eu vou conversar com o João, de vez em quando eu cito o João como exemplo, vocês vão lembrar quando a gente ia passar as primeiras visitas na beira do leito, que o João começava a apresentar os casos dele com a língua dele da Zona Leste, e dizer, João, essa não é uma boa maneira de você falar, João. E hoje o João é o líder que é. Então, conte aí, João, um pouquinho Cara, perfeito de como isso. foi aprender isso, cara. Eu vou até levar para esse lado acadêmico, porque só para continuar aqui nessa pegada, mas é óbvio que todo mundo vai falar que é sangue, suor e lágrima, não tem jeito, você tem que tomar as porradas para você poder aprender. Mas uma coisa bastante fácil, né, para entender essa questão, como é que você desenvolveu, hoje eu tenho 160 publicações, né, você colocar no Google aí, o que acontece? Uma vez eu fui num congresso, eu falei isso com a Cristina uma outra vez, né, e tinha um dos como é que fala? Dos pesquisadores, ele tinha desenvolvido uma pesquisa, ele nunca tinha publicado nada antes e tinha ganhado diversos, eu nem vou falar o nome aqui, porque depois deu um problema aí com ele. Não, foi na área de nutrologia até. Sim. A gente já sabe quem era, não precisa falar. Então, pois é, ele tinha ganhado várias pesquisas, tudo, e eu falei, putz, Cristina, eu tô aqui ralando e tal, e acho que eu nunca vou chegar nesse nível, porque as minhas pesquisas são bem tranquilas, né, bem básicas, né. E, não tem esse impacto todo, né? Então, exatamente. E assim, o que acontece hoje, naquela época, talvez eu não tinha tanto potencial que eu tenho hoje, na hora que a pessoa me fala alguma coisa, tudo para mim é uma possibilidade de desenvolver um projeto. É muito fácil, né? Por quê? Porque
eu acabei galgando, né? Fui fazendo esses trabalhinho, e agora hoje eu faço estudos multicêntricos, né? Estudos com um potencial maior, mas isso foi um processo de formação mesmo, né? E fica mais fácil de eu poder falar a respeito de qualquer tipo de projeto, qualquer coisa é possível. E eu tenho certeza que aquela pessoa que ganhou aqueles prêmios anteriores, ele morreu com aquele trabalho que ele desenvolveu naquela época, né? Então, não teve oportunidade de continuar para isso. Então, ele não era, de fato, um pesquisador. Só citando um exemplo, né, no caso. Fala, Diogo, como é que foi aí esse aprendizado de desenvolver essa habilidade da liderança? Como você falou, a gente não é preparado para isso, mas eu acho que o servidor foi uma escola. Quando eu encontro com a Cris, com a Samantha e com o João, a gente sempre fala isso. Se a gente sobreviveu a residência aí, o quanto de escola disso a gente teve de aprendizado. Eu quero trazer um exemplo aqui, que o Fabiano foi residente junto comigo. E eu estou falando porque como começou a desenvolver liderança, eu ficava bem observando. E eu falava para o Fabiano assim, Fabiano, é hoje, a gente desiste da residência, a gente vai lá falar com o Ederlon. Aí o Fabiano, não, é hoje, a gente vai lá falar com ele. Aí a gente chegava na sala do Ederlon e a Cris sabe muito bem disso. Cristina, chega, acabou, vou desistir dessa residência, falar com o Ederlon. Chegava lá, não, Ederlon, você quer que eu fique aqui mais 5 anos a fazer essa residência? Eu fico aqui 5 anos. Então, eu comecei a observar como que ele fazia e como que ele falava com a gente, e a gente saía de lá, tipo, não, muito obrigado. Tipo, cara, uma conversa completamente diferente. Persuasão, né, Diogo? Aí você pedia persuasão, né? Aí eu já comecei a prestar atenção como que era a comunicação com a liderança. E aí eu comecei a fazer, e aí eu vou falar sendo bem vulnerável. Eu fui apresentar o meu primeiro artigo com abstract num congresso brasileiro de terapia intensiva, o João me orientou. E eu fiquei tão nervoso para apresentar que eu não consegui falar o resultado. O João falou assim, cara, desiste de tudo. Aí eu falei assim, beleza, eu vou fazer um curso de comunicação. Entrei em uma comunicação, em oratória, comecei a ver como que as pessoas se comportavam, falavam. Aí um dia que tinha uma sala de mais de 2.000 pessoas, eu quase que eu gravei um vídeo e mandei pro João. Mas enfim, a motivação foi errada, mas eu acho que Mas funcionou, né? Funcionou. A oratória é uma coisa importante, porque a comunicação, ela tem que ser... Para você ser líder, você tem que, de novo, ser simples na comunicação para ele entender. Precisa ser replicável a ideia, porque senão não fez efeito. E ela precisa ser interessante, porque senão frustra. Então, nisso eu comecei a entender que a comunicação na liderança era muito importante, eu busquei aprendizado nisso. Tem um livro que eu gosto muito, e eu não deixo de ler ele sempre, porque ele sempre vai me ressaltando alguns pontos de melhoria de reforço, que ele chama As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, John Maxwell. É muito legal esse livro, que ele traz pontos práticos para a liderança. E aí hoje, eu não falei isso no início, mas para finalizar, eu e o Fabiano, hoje a gente tem uma empresa que hoje a gente presta serviço de terapia nutricional, chama Ibranutro, para 14 hospitais no Brasil, Brasília e São Paulo. E a gente não desistiu da residência, e eu olho para a liderança do Fabiano, vejo como também ele me inspira a liderar de uma outra maneira. Eu acho que exemplos são muito importantes na nossa carreira de liderança. Você sabe que você lembrou do Fabiano, e eu tinha vários outros residentes que eu poderia ter chamado hoje aqui, não chamei, porque senão ia ficar gente demais. Mas temos o Fabiano, e eu vi que temos residentes nossos que estão acompanhando aí. Eu vi a Dani Ortega, eu vi por aí. A Dani está aí. A Dani está aí, então depois vamos dar uma oportunidade do pessoal se manifestar. Cris, rapidinho aí, vai. Como é que foi essa evolução na liderança? Eu vou resumir bem rapidinho. Mas eu acho que o primeiro passo para isso é você ter consciência que você pode fazer melhor, né? Eu acho que a gente fica treinando um monte de coisa técnica, aí você vê que você respondeu uma coisa de um jeito, você fica incomodado, você fala, podia ter sido melhor, sabe? Então, acho que primeiro essa consciência, que você tem que investir para melhorar. Então, acho que é basicamente isso. E falando um pouco também das antigas, eu que consegui brigar com todo mundo dentro da residência, só teve uma pessoa que eu não consegui tirar do sério, que foi o Dr. Ederlon.
A única, assim, sempre quando eu ficava muito brava, eu falava assim, um dia eu vou conseguir ser diplomática igual o doutor Edelon. Não chegou lá, mas eu estou me esforçando para manter. Vamos lá, Luiz André, você. Mas eu acho que o aprendizado assim de tempo é o seguinte: primeiro, eu acho que isso que o João começou falando é fundamental, é sangue, suor e lágrima. Assim, hoje tem é uma questão geracional que as pessoas acham que, assim, isso que o Diogo falou, quer dizer, você pode ler quantos livros você quiser, mas tem uma questão da experiência, do viver, do olhar para a experiência como oportunidade de errar, aprendizado, errar, aprendizado, errar, aprendizado, né? Então, assim, eu tenho visto isso ao longo da minha carreira dentro da indústria mesmo, em que a pessoa precisa passar por determinadas experiências para ela poder assumir determinadas responsabilidades, porque assim, não tem livro que ensine determinadas coisas. Então, paciência, viver e fazer as coisas, viver a experiência, não achar que a teoria vai substituir a prática, assim, viver as coisas como forma de aprendizado, que é isso que vai permitir que você consiga liderar de fato, não só de forma teórica, mas de forma verdadeira. Antes de passar para o Luciano, que está com a mão levantada, eu vou fazer aqui uns vários comentários do chat e vou fazer duas perguntas que estão no chat, e eu queria que um de vocês respondesse, qualquer um. Então, a Dani Lima, que está batendo palma como fã declarada do Diogo. A Raquel está dando parabéns, vocês são exemplos de profissionais, conseguiram desenvolver habilidades, crescer e tornar-se líderes dentro das suas especialidades. A Maria Carolina está comentando que obrigada por compartilhar com a gente tudo isso. Dá até uma esperança de me tornar agente. KKK. Então, duas perguntas aqui, pessoal. Chefe, qual o maior desafio de desenvolver liderança na UTI e gestão de pessoas? Quem responde essa? Encontrar um líder para você já começar a fazer a sua sucessão de liderança. Excelente. Uma segunda pergunta. Durante a trajetória da residência, qual a habilidade ou as habilidades que vocês acharam mais importantes adquirir e refinar para chegar onde estão hoje? Quem responde essa? Vai, Luiz André, vai. Não, eu tô tentando dar a definição, porque é difícil você dar a definição, mas acho que realmente assim, porque é muito amplo quando se fala liderança, né? Mas essa capacidade de liderar, de trazer as pessoas e convencer as pessoas a fazer aquilo que é importante para mim, é a habilidade mais importante para você conseguir progredir e avançar na carreira. Tem aqui uma mensagem da Vivi Veiga, com todo o viés, né? Time de amigos queridos, lideranças inspiradoras. Você também, Vivi. Bom, o Luciano levantou a mão aí, eu não sei se é para reclamar alguma coisa do comportamento de vocês durante a residência ou se é algum outro comentário. Vai aí, Luciano. Bom, parabéns por tudo, né? Por tudo que foi falado, mas eu queria citar, pegando uma falação do nosso querido Fernando Supparregui, de um livro que eu recomendo para aqueles que, como vocês, são líderes, chama-se A Lógica do Cisne Negro, de um matemático e operador da Bolsa de Valores chamado Nassim Taleb. Ele é brilhante. E ele fala uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, né? O caso que o Fernando citou, tem um componente de que, pela primeira vez, aquele piloto viu um cisne negro, que é um evento inesperado, tá? Que ele teve que tomar decisões rápidas, e com certeza ele tomou decisões rápidas que hoje são valorizadas, que deu certo, né? Então, com certeza, todos vocês têm uma carreira excepcional, mas também aprenderam, e por isso que eu acho que o Nassim Taleb está correto, que vocês aprenderam, como líderes, a identificar antes dos outros os cisnes negros que ninguém vê, né? Então, assim, os problemas antes deles acontecerem. Porque ser líder, tipo Gregory House, né? O Day After Doctor, é uma moleza, né? O cara viu o caso depois, planta a mão lá no coitado lá do assistente dele, tudo bem, né? Agora, realmente, assim, a gente, para encerrar de minha parte, para não falar muito, qual é a vantagem de todos vocês, além de tudo? Vocês tiveram oportunidades, vocês tiveram sorte, porque é fundamental ter sorte, né? É lógico, tem que aparecer. O Diogo falou, foi convidado aqui, foi convidado ali, lógico, alguém lembrou do teu nome,
E, claro, sabia da tua capacidade, como todos os outros, né? O João, eu lembro um congresso em Recife, o trabalho excepcional que a UTI tinha feito, o João foi apresentar. E o sujeito decidiu humilhar o João, né? Eu não estava afim de assistir o trabalho, porque eu já conheci o trabalho de cabo a rabo. Falei, não, eu vou assistir o trabalho, não vou ficar com o João. Eu levantei, comecei a sentar porrada no cara, o cara fugiu, né? Quer dizer, sorte, eu estava lá, era o único cara da equipe da terapia intensiva do servidor, senão o João ia ser massacrado, não sei o que o cara viu lá, acho que esse cara é da Zona Leste de São Paulo, deixa eu você dar a cacete dele, vá. Então, assim, ele decidiu falar mal do trabalho, né? Começou a pegar... Foi o Gutierrez, rapaz. Você acredita? Então, Foi o Gutierrez. Eu me lembro exatamente disso aí. Então, é isso, é isso. Parabéns a todos, é isso. Vocês têm essa capacidade de identificar a dificuldade. Esse é um líder, identificar a dificuldade que ninguém viu. O cisne negro que não existe porque ninguém viu, não. Vocês viram. Então ele existe. Obrigado. Muito obrigado. Lu, só um comentário aqui, Ederlon, que eu quero, já que ele falou do Nassif, eu não quero perder a oportunidade. E aí você me trouxe outra reflexão. Tem outro livro dele que eu adoro, que é O Antifrágil. Eu acho que a gente aprende aqui na prática, sendo intensivista, a não ser frágil, a não ficar se lamentando das coisas e olhando para os problemas com uma pegada de resolver o problema, ou seja, sendo antifrágil, e não de ficar sendo vítima dele. Boa citação, dona Cib. Gostei. Isso aí que o Luciano falou, isso aí que o Luciano falou tem nome. Se chama consciência situacional. Ou, se vocês quiserem, do inglês, um nome bonito é situational awareness, não é? Que não é tu antever, não é tu ser um profeta, mas é tu ser proativo, não é? Em cima também das experiências que tu já tivesse no passado, que te levam a tomar uma determinada decisão. Tu junta o aspecto teórico, não é? E o aspecto da tua percepção, digamos assim, dos fatos. Muito legal esse livro aí. Tem uma pergunta aqui no chat da Maria Carolina. Com o olhar que vocês têm hoje, qual o maior desafio que vocês perceberam que enfrentaram após sair da residência? E qual o maior desafio que vocês acham que quem sai agora, a partir de agora, deve enfrentar? O primeiro dia de residência sempre é um dia muito especial, né? De muita expectativa, de muitas incertezas, de ficar imaginando como é que vai ser, etc. E a pergunta aqui é: qual foi esse maior desafio, se vocês lembram disso, e se vocês acham que hoje isso mudou, qual seria ele hoje? Cris, vou botar para você essa. Eu estava aqui pensando, maior desafio. Eu acho que eu vou falar ao contrário, acho que o que me ajudou muito, e acho que todos que estão aqui, é que a gente sempre dividiu muito esses períodos aí incertos com pessoas que estavam do nosso lado e olhando os exemplos à frente, entendeu? Acho que a gente seguiu nesse sentido. Então, trocar experiência é muito, muito importante. E com certeza um foi abrindo porta com o outro e esses desafios foram ficando bem mais palatáveis. E a gente tinha sempre grandes exemplos aí para seguir. Acho que hoje, eu não sei, acho que muita coisa mudou e a tendência é que mude muito mais, né? A gente está vendo aí o número de escolas médicas, o tanto de médico que vai entrar no mercado. Então, acho que tem que ter essa consciência aí de que o mercado vai ser outro, já é outro e em médio prazo aí isso vai mudar muito, então essa consciência que você tem que ter um diferencial, não dá para sair achando que a gente vai para o mercado como médicos, como a gente ia 10, 15 anos atrás. Daqui 5, 10 anos o mercado é outro, então acho que tem que se preparar para isso. Acho que é isso. Perfeito. O Eduardo está perguntando aqui qual o conselho que vocês dão para os atuais residentes e para os novos residentes aí. Samantha, é você que vai ser a conselheira. Eu acho que essa é uma nova geração, né, com outros desafios que encontram. O foco principal, pelo menos na nossa geração, a gente tinha a técnica como soberana. Então, você sendo tecnicamente muito bom, sendo bom naquilo que você faz, não precisa de outra coisa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a técnica é o que você tem que ter. Não se discute, é o básico.
Só que o que te diferencia, até para você entrar num bom local de trabalho, com alto nível de profissionais, é o soft skills, que é um pouco do que a gente está falando. Não adianta você ser excelente tecnicamente, não saber trabalhar em equipe, não saber falar com as pessoas, não saber ter esse poder de influência, porque é isso que diferencia, né? É isso que te mantém num posto e que faz você ser uma pessoa diferente, ter um olhar diferente. A gente precisa hoje cada vez mais de pessoas que agregam, que sabem colocar, compartilhar as decisões, fazer. Dentro da UTI, a gente sabe um pouco mais trabalhar com isso, porque a gente sempre trabalhou em equipe multi, mas dividir com quanto mais opiniões diferentes, pensamentos diferentes, a gente vai evoluir muito mais, a gente vai conseguir trazer resultados muito melhores. Não adianta a gente querer sempre ficar no nicho do nosso semelhante, com pessoas que pensam iguais a gente não vai evoluir. Então, eu acho que essa diversidade que a gente precisa aprender a colocar e cada vez mais incluir no ambiente é extremamente importante para o desenvolvimento hoje e no futuro. A gente tem que trazer muito disso e o digital, né, vai fazer parte. Então, além da gente saber cuidar do paciente, estar do lado dele assistencial, a gente saber se comportar, se relacionar, a gente precisa ter um olhar muito para o que está evoluindo para o digital, de como a gente pode trazer, né, que foi um pouco do que o Diogo falou aqui, mas trazer hoje a terapia intensiva junto com uma inteligência artificial, com oportunidades que a gente pode fazer, não só dentro do nosso ambiente controlado de UTI, mas como a gente, dentro do ambiente controlado de UTI, a gente conseguir cuidar de pessoas que hoje não têm esse acesso. De que forma o intensivista pode ajudar isso. Então, cada vez mais a gente, eu acredito que no futuro, e esse futuro está cada vez mais próximo, porque a gente já falava disso, o hospital ele não vai ser um local de unidade de internação, eu acho que cada vez mais vai ser um local de terapia intensiva, e como que a gente consegue levar o nosso conhecimento para fora dele. Excelente, Samantha. E, Eduardo, além disso tudo que a Samantha falou, você tem que escutar o teu chefe, o Fernando, viu? Diogo, essa é para você agora. Como que você lidou ou lida com frustrações ou erros que nós podemos cometer liderando uma equipe em um hospital? Eu lidava muito, ainda lido, eu não lido muito bem com isso, porque a gente sempre quer performar, mas eu acho que uma coisa que é importante nesse processo aí de crescimento é não pular etapas, vai fazer parte isso vai fazer parte do crescimento, e não querer chegar lá de uma vez só é importante, porque aí não vai pular etapas, a gente vai conseguir ir por caminhadas, mesmo que elas sejam difíceis, com os obstáculos, e não pulando, mas sim comemorando cada processo, porque a gente só quer celebrar quando tá no auge de tudo, e cada etapa eu acho que é um processo que deve ser celebrado, principalmente quando eu saio da UTI. É um processo que deve ser celebrado. Terminei a residência de UTI, o que eu vou fazer agora? Celebra que você terminou uma residência de UTI. E lidar com isso, para quem se cobra demais, é frustrante. Mas aí eu comecei a entender que a perfeição ela tinha que estar muito distante da excelência. E aí, quando a gente começa a querer ser excelente, não ser perfeito, e aí vai ser um caminho de crescimento. E aí o processo vai te ensinar e a gente vai precisar passar por esses processos e não querer pular etapas. Acho que para lidar com a frustração, acho que eu diria isso. Posso só falar mais uma coisinha sobre Claro, frustração? Samantha. Hoje as grandes empresas eles estão trabalhando muito com equipes de altos executivos e que performam muito, principalmente falando que errar faz parte.
a gente vem de uma cultura de que a gente precisa acertar, a gente não pode errar. E a gente cada vez mais precisa entender que errar faz parte do aprendizado, faz parte do caminho e é necessário, ninguém é perfeito. Mas que a gente precisa errar e procurar o caminho certo muito rápido. Porque cada vez mais a gente está numa questão, o Diogo falou um pouco de times ágeis, a gente está colocando a metodologia ágil para tudo. Então, o erro e acerto, ele faz parte disso. Então, a gente não pode, a gente se frustra porque a gente tem a expectativa de que a gente tem que acertar, a gente não pode errar. E a gente precisa trabalhar esse mindset de que a gente erra e faz parte errar e tudo bem errar. A gente só precisa entender que a gente errou e construir para melhorar. Eu acho que esse é o ponto. Porque senão, se a gente ficar indo atrás de que não pode errar, tem que acertar, a frustração só vai aumentar. Esse não é o caminho. Eu não tenho Não perder a oportunidade de aprender com o erro. Tem um exemplo que eu acho que, assim, de sucesso de alta performance. Todo mundo quer saber isso. Qual que é o sucesso de uma alta performance? Uma vez eu estava num podcast discutindo isso e a gente começou a entender que o sucesso dessa alta performance nada mais eu sei que a palavra ela constrange um pouco ou deixa negativa, mas é a monotonia. Porque se a gente repete aquela situação cada vez mais, ameniza muito a chance de erro. Então, o ato da monotonia, de execuções repetitivas, vai te levar a uma execução de alta performance. Acho que isso é importante, porque senão a gente fica buscando alta performance. Eu sou um líder de alta performance como? A monotonia vai te levar a isso. Acho que um dos sucessos é isso. Excelente, Diogo. Ô, João, a Fernanda fez uma pergunta aqui, eu vou ajustar um pouquinho ela para você responder. A Fernanda está começando residência agora, e ela cita que é comum que nos hospitais tenham médicos sem especialização em medicina intensiva atuando nas UTIs. E a pergunta delas é se isso deve mudar no futuro, se as UTIs vão passar a exigir que sejam exclusivamente especialistas. E aí eu queria que você aproveitasse para responder para a Fernanda, na tua opinião, se ela deve se preocupar com isso ou se quem tem a formação e é um especialista, ele naturalmente se diferencia no mercado. Eu acho, Delon, é questão de ser muito tradicional, né? Não sei. O futuro provavelmente vai ser diferente isso. A gente discute isso o tempo inteiro, né? Não sei se vai ter residência para todo mundo, se todo mundo vai conseguir aprender, né? Em algum tipo de especialização específica. Não sei como é que vai ser o futuro. E parece que está se desenhando para uma situação um pouco diferente, né? Mas eu penso que, assim, a questão de você ter uma residência médica faz total diferença no seu dia a dia dos seus pacientes. Assim, eu não consigo enxergar hoje um profissional que tem toda essa questão de alta performance, e eu acho que todos nós aqui somos exemplos disso, né? A gente fez a residência médica, saímos disso e aprendemos com isso, evoluímos, né, por causa disso. Eu acho que isso faz diferença, com certeza. Eu acho que no caso dela, eu tenho certeza que ela vai se destacar, vai se diferenciar quando se compara com os outros médicos. Então, essa preocupação, sinceramente, eu não teria, no caso dela especificamente, né? Porque, com certeza, é óbvio que vai depender muito, né, dela, ela vai também ter que se empenhar para isso, as coisas não caem do céu, né? A gente precisa também batalhar um pouco para isso, mas ela tem tudo para se destacar no mercado com essa finalização aí da programação dela. Eu tenho isso na minha mente. Só isso. E pegando aqui o exemplo de todo mundo, com certeza isso vai te dar mais bagagem ainda para conseguir alcançar isso. O Rubens, cadê o amiguinho? Amiguinho, cadê o seu comentário aí? Oi, amiguinho, boa noite, pessoal. Você sempre me pega de surpresa. Olha, eu estou fascinado com tudo que eu escutei e eu queria deixar um comentário rápido sobre a mudança da formação do intensivista, que eu acho que daqui para frente vai ser o grande divisor de águas. Até porque nós temos que ter mais iniciativas que incentivam com que as pessoas que estão em formação sejam e vão ser, claro, formadores de opinião no futuro.
Eu estive recentemente no servidor, como vocês também passaram por lá com um amiguinho, e a quem eu admiro, e admiro todos que estão aqui, portanto, beijão para todo mundo. Mas eu fiquei fascinado com uma nova introdução de metodologia e conhecimento dentro da residência que o Ederlon está fazendo, que é uma prática que eu acho que nós devemos multiplicar com nossos residentes. Dar a eles essa formação, não, a gente não vai conseguir, mas dar a eles essa oportunidade de introduzir conhecimentos, de habilidades não técnicas. Vocês todos, incomparavelmente, citaram isso o tempo todo, como diferenciadores daqui para frente, para o mercado, para a percepção de como a sua equipe te vê, para como você lida com o seu time, a sua capacidade de criatividade, ter resoluções para problemas complexos e assim por diante. E o Ederlon lançou aí no servidor, e eu estou multiplicando na residência com os meus residentes, o mindset que nada mais é do que a gente, no começo é meio árduo e difícil, porque nossas crianças, desculpe as crianças, nossos residentes ainda não estão muito, criança numa alusão àquilo que a gente está em crescimento, como alguém de vocês disse, né? Nós estamos em crescimento, em evolução, não sei se foi você, Toledo, que disse, a gente está em crescimento. Então, assim, eu fico pensando que nós temos que deixar um legado, e esse legado é o que eu assisti hoje aqui, e trazer isso à tona, influenciar essas pessoas daqui para frente, sobre como elas vão perceber aquilo que é além do chamamos de soft skills, e muitas vezes não compreendemos direito do conceito. Eu acho que esse é um legado que daqui para frente todos nós, como formadores de opinião, temos que dar a quem está junto conosco. Eu queria deixar um beijão. Obrigado, amiguinho. Você sempre me faz complicado, né, amiguinho? Obrigado, amiguinho. Ciro, seu comentário aí, Ciro. Não, eu digo, no dia que eu deixar de aprender alguma coisa, todo dia a gente tem que aprender alguma coisa. Se não aprender, é porque está na hora de encerrar a jornada. E eu aprendi muito aqui com essa discussão, e ver como a trajetória de pessoas que têm uma formação em comum conseguiu ser tão diversa a ponto de colocar essas pessoas em postos assim, tão heterogêneos, do ponto de vista de geração, mas que tem em comum justamente o fato de elas terem essa formação basilar aí em medicina intensiva, que eu acho que é o que fez com que elas terminassem descobrindo esses talentos aí. Então, isso assim, quando ela não trouxe essa ideia de fazer essa discussão, esse simpósio, esse mini simpósio aqui, digamos, eu fiquei, que ideia legal, uma ideia genial, porque isso serve de exemplo, de incentivo aí para as novas gerações, né? Eu costumo dizer aí que o mercado termina selecionando quem se faz impor, né, do ponto de vista de competência. E um dos caminhos para se impor a competência é exatamente seguindo exemplos. E eu acho que o exemplo de você assim, é emblemático. Assim. A gente tem que espelhar essas novas gerações aí, de intensivistas, com o sucesso de vocês, com a diversidade de opções que a medicina intensiva proporcionar, porque entra em jogo aí todas as características que nos fizeram escolher a especialidade, inclusive, porque já passa por aí. Deus não dá asa à cobra, né? Ou dá, sei lá. Então, o intensivista termina desenvolvendo essas características ou aperfeiçoando justamente por conta da essência mesmo da pessoa, né? Procurar, da curiosidade,
da ousadia, né, do ímpeto, então, que são características de quem faz a especialidade. Então, parabenizar todos vocês aí, parabenizar a Edelon pela ideia desse simpósio aí, que eu achei genial. Acho que é preciso repetir isso com talvez outras temáticas aí, e agradecer a vocês todos pela oportunidade de aprendizado aí. Muito obrigado. Ciro, e essa coisa de Deus não dá asa à cobra é fato, e eu digo que a primeira questão importante quando alguém busca a especialidade da medicina intensiva tem que ser meio maluquinho, né? Se não for meio maluquinho, não funciona. Fernando, um comentário aí. Olha, Derlon, eu acho que não tem muito o que falar. Só aplaudir. Isso aí. A turma merece. Pessoal, antes de eu passar uma rodada final para um comentário de cada um de vocês, eu queria abrir aí a possibilidade, se algum ex-residente nosso quiser fazer algum comentário, aproveitar o momento aqui para alguma lembrança, fique à vontade. Se alguém quiser se manifestar. Então, nós vamos começar aí a nossa... Posso, chefe? Pode, Matheus, por favor. Eu acho que muito legal essa reunião, né? Rever todo mundo. Acho que eu convivi com todo mundo que está aí. Eu acho que é um ponto legal. Eu acho que é importante deixar uma mensagem dessa reunião para os nossos residentes hoje, que como exemplo de todo mundo que tem aí, eu acho que é isso que é legal. Eu ainda continuo no serviço, agora responsável pela residência, então, de uma certa forma, representando todo mundo que passou por aqui. Então, eu acho que isso é muito legal, eu fico muito feliz, então, só aplaudir todo mundo mesmo. E só um comentário que eu estava falando, acho que foi na fala do Diogo, que ele falou da questão de problema, né, de resolver problema, tal, não sei o quê. Eu acho que o intensivista a gente consegue antever alguns problemas. Eu acho que essa que é uma das grandes vantagens que tem. Eu acho que isso, até o Diogo mesmo, durante minha residência, falou muito disso para mim, da gente tentar chegar antes que o problema tenha, né? Então, acho que uma habilidade importante que a gente acaba tendo é dessa de já saber quando vai dar ruim o negócio. Mas é isso. Eu vi muita gente também, ex-residente, que está por aqui, então, muito feliz de ter esse encontro geracional que a gente está tendo aqui nesse momento. Legal. Bom, agora eu vou pedir para que cada um de vocês deixem uma mensagem final, principalmente de incentivo aos nossos novos residentes. E eu queria começar aí pelo Diogo, a sua take-home message aí, Diogo. É muito legal isso mesmo. E quando eu estava postando no meu Instagram isso, para chamar as pessoas para essa discussão, muita gente comentou que legal essa iniciativa, pensar muito além disso e trazer essa discussão, porque de verdade isso a gente não tem na formação. E de verdade essas habilidades elas precisam ser discutidas como exemplo mesmo. E talvez isso seja algo que vocês pudessem levar até para o Congresso. Eu acho que ia ser uma discussão bem legal lá. Bom, como mensagem, acho que se a gente for bem intencional na saída da residência como liderança e querer ser algo mais, isso já é um ponto importante. E agora um outro ponto bem importante é que todo mundo discutiu aqui que tecnicamente isso ok, todo mundo vai conseguir essa habilidade. É importante ser bom, mas é importante parecer ser bom. Porque se você é só bom e não parece ser bom, as pessoas não vão te procurar. Então é importante ter essa fusão. Mas é óbvio que não dá para só parecer ser bom, porque uma hora isso não vai ser fundamentado com o que é tecnicamente bom. Então, procurar desenvolver em habilidades de comunicação, em habilidades de liderança, porque você é realmente o que você comunica. Então, você comunica desde da sua postura, da sua roupa que você está, do que você quer falar. Isso é uma gestão de signos que a gente faz. E as pessoas, muitas das vezes, elas vão te comprar no primeiro julgamento. E o primeiro julgamento, às vezes, não é a parte técnica, é como você se apresenta. Então, acho que isso é importante. Então, sejam bons, mas pareçam também que vocês são bons. Muito importante, destacando, Diogo, eu sempre ressalto isso, as pessoas vão
achar o que você é pelo que eles têm de percepção acerca de você. Então, você tem que, de fato, parecer bom. Isso é fundamental. Samantha, você, sua mensagem. Não desistam. Vão ter muitas lutas, frustrações. Quando você sai da residência, eu acho que a primeira sensação que tem é: vou ganhar muito dinheiro, vou trabalhar muito e eu ganho muito dinheiro, porque o retorno vem, mas também insegurança de sair daquele ninho confortável que é a residência, porque você sempre tem uma retaguarda. E quando você sai da residência, você vai por você só, isso gera um pouco de segurança. E que a gente precisa, no caminho, escutar bastante as pessoas. Às vezes a gente acha que a gente sabe mais do que aquela pessoa, está mais atualizada, mas a gente sempre aprende com o outro. Então, a gente precisa saber respeitar todos e argumentar, né? Ter essa habilidade de argumentar e talvez, de uma forma muito elegante, a gente chegar mostrar um outro caminho. Mas quando a gente sai da residência, é mais novo, a gente normalmente é um pouco arrogante, talvez pela própria insegurança, e quer passar isso por cima. Então, turbulência no meio do caminho, mas continue com o seu propósito, não perca o seu propósito nessa turbulência. Isso é muito importante. Importante, Samantha, e só reforçando o que a Samantha comentou, a pior coisa para um residente é ele ser arrogante, fechar a cabeça e não entender que todo mundo tem algo para acrescentar a você. Você sempre vai poder aprender com todo mundo. Cris, vamos lá. Não, eu acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem, a primeira é que eu acho que eu já expressei isso para todo mundo aqui, acho que para o Edelon, é que se eu tivesse que escolher uma residência, com certeza eu escolheria terapia intensiva mais 100 vezes, porque um monte de coisa caiu no meu colo, que eu achava que eu não ia dar conta, e no fim eu tenho essa consciência que todo esse histórico é o que me fez dar conta de coisas que eu achava que eu jamais daria conta. E outra coisa que eu acho importante são as parcerias. Aqui estão meus grandes parceiros, outros que não estão aqui, mas a maioria das coisas que eu consegui foi com as parcerias que eu fiz na residência, com as trocas, e um monte de coisa que eu consegui fazer, porque muita gente aqui sempre está perto de mim, me ajudando a fazer as coisas e vice-versa. Então, as parcerias são importantíssimas. Vocês têm aí grandes parcerias, né? Que a gente também aprendeu a olhar. Isso acho que faz a maior diferença. Legal, Cris. Reforçando para o pessoal a mensagem da Cris, e eu tenho reiterado isso para o pessoal: abusem da parceria. Essa relação que vocês criam durante a residência, ela segue durante toda a vida, e não duvidem do quão importante isso vai ser para vocês ao longo do caminho. Joãozinho, você aí, cara. Bom, eu achei que você ia me deixar para o final, mas eu vou deixar uma mensagem bem simples. Eu acho que a vida do intensivista, e depois, mais para frente, quando você evolui, progride em qualquer tipo de carreira, cria um estresse tremendo, assim. A vida do intensivista é muito estressante, a vida dos administradores é mais estressante ainda, isso é um problema. Então, a minha mensagem é: façam atividade física, pessoal. Eu acho que isso é importante para todo mundo. É só isso que eu tenho para recomendar para todo mundo. Faça atividade física. É claro que não é para ficar bombadão aí, né, igual o Luiz André, mas é para ficar saudável e poder enfrentar o dia a dia. Acho que é isso aí. Muito bom, João. Isso é importante, João. Ô, João! Eu digo aí uma coisa para o pessoal toda hora, e você tem que fazer as coisas de uma maneira que seja divertido. Eu acho que o dia a dia, o teu trabalho, ele tem que ser divertido. Essa é a maneira de você conseguir superar toda essa pressão e todo esse estresse. Vai lá, Luiz André, você, cara. Acho que duas coisas. Bom, primeiro, antes das duas coisas, brigadíssimo. Que momento legal. A gente está aqui, todo mundo aqui se encontrando. Obrigado de verdade. Acho que duas coisas importantes. Assim, tem um dos princípios que o meu filho estuda no colégio budista, e eu adoro, que diz que teorias não substituem experiência de vida. E eu acho que uma coisa que a medicina intensiva oferece para a gente, e no serviço, quanto mais coisa a gente tem, mais experiência a gente tem de viver coisas
e mais a gente tem experiência de aprender coisas. Então, isso acho que é fundamental. E a segunda que é fundamental, estejam curiosos, sigam curiosos, querendo buscar coisas diferentes. Acho que é um pouquinho do que a gente viu aqui, que todo mundo que foi para posições de liderança é aprender coisas de liderança. A gente sempre aprende isso muito com você mesmo, Edelon, de verdade. Essa curiosidade de buscar coisas diferentes e aprender coisas diferentes. Eu acho que isso faz muita diferença. Então, essas acho que são as recomendações que eu daria. Bom, turma, eu primeiro preciso dizer que todos nós temos muito orgulho de vocês, pela carreira de vocês, orgulho de ter em algum momento feito parte aí dessa formação. E acho que o grande objetivo dessa reunião hoje era que isso fosse um estímulo para o pessoal que tá começando, e vocês são pessoas inspiradoras. E eu espero que quem nos acompanhou até aqui tenha aproveitado esse momento diferente. A gente fica muito com aquela coisa de que vamos discutir ventilação mecânica, choque, sedação, e isso atrai. E quando a gente fala na questão de vamos discutir organização, gestão, liderança, isso tende a ser menos atrativo. E eu já tinha até comentado com alguns de vocês há mais tempo sobre a possibilidade de fazer algo assim, mas sempre com a preocupação se isso iria atrair as pessoas ou não. E foi muito legal que a gente teve aí 90 pessoas assistindo a nossa apresentação. E eu espero que, de alguma forma, isso contribua com a carreira de todo mundo. Pessoal, parabéns de verdade para todos vocês e, seguindo a sugestão do Diogo, quem sabe a gente reproduz isso ou no Congresso Brasileiro, ou quem sabe, como o Ciro já usou o nome simpósio, a gente não faz um simpósio no servidor e traz mais de vocês e a gente pode fazer uma coisa bacana aí que possa ser inspiradora. Boa noite para todos, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês, pela presença. Um grande abraço para todos. Obrigado, turma. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa Foi noite. ótimo.